Obrigada. Obrigada, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Na plena segunda-feira, temos aqui um plenário com uma participação significativa das senhoras senadoras, dos senhores senadores, porque logo mais deveremos ter a eleição para a comissão especial que deverá dar início à análise, neste primeiro momento, de admissibilidade do processo de impeachment votado há uma semana, praticamente, na Câmara dos Deputados. E eu, senhora presidente, quero dizer que esse pedido de impeachment, admitido pela Câmara dos Deputados e cuja a instauração do processo está iniciando a sua apreciação por essa Casa, processo esse que acusa a presidente Dilma da prática de 2 crimes de responsabilidade. Eu quero aqui abordar o aspecto que oradores que me antecederam já abordaram, que é a importância e o significado dessa fase, desse momento que nós deveremos iniciar a partir da eleição e posterior instalação da comissão especial. Porque no último final de semana obtive a notícia, e aqui já foi dito, de que alguns senadores estariam adiantando o seu posicionamento, adiantando o voto, dizendo que o que está em análise agora não é o mérito, somente a admissibilidade ou não da denúncia remetida pela Câmara dos Deputados até aqui, o Senado Federal. Entretanto, senhora presidente, eu penso que essa é não só uma fase importante, mas eu diria até que essa seja uma fase decisiva, uma fase crucial do processo, senadora Fátima, pela razão de que, se o processo for admitido pelo Senado Federal, a presidente da República, senadora Gleice, eleita com mais de 54 milhões de votos, será automaticamente afastada por um período de até 180 dias. Então, essa não é uma fase qualquer. Não é uma fase em que o juiz, o magistrado, apenas aceita a denúncia vinda do Ministério Público, não. É uma fase que tem os seus efeitos aplicados instantaneamente. E por conta disso, senhora presidente, senhores e senhoras senadoras, é que a própria análise e visão do Supremo Tribunal Federal já fala da responsabilidade do Senado no processo da admissibilidade ou não do impeachment. Eu pego aqui, senhora presidente, o julgamento procedido no dia 17, concluído no dia 18, salvo engano, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da DPF número 378, que, aliás, foi uma ação impetrada pelo meu partido, o PCdoB. Diz o seguinte o ministro Roberto Barroso, que foi o ministro que teve o voto vencedor. Diz o seguinte no item 1.1, quando fala que apresentada a denúncia contra a presidente da República por crime de responsabilidade, compete à Câmara dos Deputados autorizar a instauração do processo. A Câmara exerce, assim, um juízo eminentemente político sobre os fatos narrados, que constitui condição para o prosseguimento da denúncia. Ao Senado compete privativamente processar e julgar o presidente. Artigo 52.1. que é da Lei 1079, locução que abrange a realização de um juízo inicial de instauração ou não do processo, isto é, de recebimento ou não da denúncia autorizada pela Câmara dos Deputados. Vejam, senhores, o processo, ele começa desde o momento em que a comissão é eleita. E a atribuição, não só dos 21 membros da comissão, mas a atribuição deste plenário é analisar, sim, o conteúdo jurídico do processo e da denúncia recebida pela Câmara dos Deputados e enviada a essa Casa. E eu digo isso, senhora presidente, porque eu tenho certeza absoluta, e espero que assim seja, que nessa Casa a gente pode, senador Fernando Bezerra, a gente possa travar um debate mais elevado, um debate diferente daquele que foi travado na Câmara dos Deputados. Eu vim inúmeras vezes dessa tribuna para falar
não com apreensão, tampouco com surpresa, porque eu sabia, porque acompanhei muito de perto os debates da Câmara dos Deputados, mas solicitei que o meu gabinete fizesse um levantamento de todos aqueles que falaram a favor da admissibilidade do processo na comissão da Câmara dos Deputados, qual foi o conteúdo da fala de todos. E todos, a grande maioria, dos 38 que se pronunciaram, somente seis deputados federais abordaram os aspectos que envolvem o processo de impeachment contra a presidente Dilma. Dos 38, apenas 6 abordaram esse aspecto. Então, eu tenho certeza que aqui na casa assim não será. O debate não será um debate político, porque a casa é política, obviamente, mas o debate deverá ser estritamente um debate jurídico, porque é isso que determina... Pois não, deixa eu só concluir o meu raciocínio, nobre senador, porque é isso que a Constituição determina. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seus artigos, senador Capi, 85 e 86, eles definem claramente em que crimes podem ser inseridos ou acusados o presidente da República para que ele responda a processo, perca ou não o seu mandato. E lá estão os crimes de responsabilidade contra o orçamento, mas o crime tem que ser plenamente estabelecido. É por isso que, desde o início do debate, é que nós estamos falando uma palavra que tem incomodado muitos e que tem surtido muito mais efeito, tem tomado muito mais corpo, até mesmo fora do Brasil, do que aqui no Brasil. Por uma questão muito simples, porque aqui no Brasil, senador Telmário, a imprensa não dá. E eu me refiro aqui à palavra golpe, porque nós estamos diante de um processo que não é um processo de impeachment, é um processo que utiliza apenas essa forma constitucional, apenas o instituto do impeachment, que é constitucionalmente previsto, para aí sim impetrar um golpe contra a democracia, contra o Estado de Direito. Porque se não há um crime perfeitamente caracterizado, não há razão para o impeachment. Mas se o impeachment ocorre sem o crime caracterizado, deixa de ser impeachment e passa a ser crime. Então vejamos quais foram as duas acusações feitas e aceitas pelo presidente da Câmara dos Deputados. Somente duas. Diferente daquilo que se fala, daquilo que o povo imagina, isso não tem nada a ver com o combate à corrupção, que, aliás, exatamente nesse período, no período do governo da presidente Dilma, é que houve a maior ação de combate à corrupção de toda a nossa história. Então, que ninguém acuse a presidente Dilma de obstrução às ações de combate à corrupção. Pelo contrário, eu acho que está muito claro que aqueles que querem promover um golpe contra a presidente têm, entre os seus principais objetivos, a necessidade e o intento de parar com a Operação Lava Jato. Esse é o objetivo maior. Mas vejamos os dois fatos que foram aceitos pela Câmara dos Deputados e votados no plenário da Câmara dos Deputados. Duas acusações. Uma diz respeito ao inadimplemento em relação ao pagamento do Plano Safra pelo governo federal ao Banco do Brasil, que são as chamadas pedaladas fiscais, que nesse caso não são nem as pedaladas, é a pedalada, senadora Fátima Bezerra, a pedalada, porque apenas uma está incluída no rol e que foi praticada agora no ano de 2015, que não é pedalada, é o inadimplemento. Foi um período em que o Banco do Brasil utilizou recursos próprios para pagar, o que não é nenhuma novidade, porque fatos e atos como esses aconteceram em todos os governos anteriores ao governo da presidente Dilma. Aconteceu, repito, com o presidente Fernando Henrique, aconteceu, repito, com o ex-presidente Lula, com todos. E o outro fato que envolve a presidente Dilma Rousseff diz respeito à assinatura de 6 decretos de suplementação orçamentária, de abertura de crédito suplementar, alegando que a assinatura desses decretos
decretos levariam a uma mudança, levariam ao não cumprimento da meta fiscal. Ora, senhores, de todos os decretos por ela assinados, 93 foram de remanejamentos, 93 bilhões foram de remanejamentos e pouco mais de 2 bilhões de créditos por abertura por excesso de arrecadação. E créditos que diz respeito à Justiça Eleitoral, que diz respeito ao Ministério da Justiça, que diz respeito ao Ministério da Educação e Cultura, que diz respeito ao próprio Tribunal de Contas. Ou seja, se a presidente Dilma não tivesse assinado, por exemplo, senadora Fátima, assinado o decreto de suplementação para a Justiça Eleitoral brasileira, aí sim, ela poderia ser acusada de crime, de ter praticado crime de responsabilidade, por não permitir o bom funcionamento de um outro poder, no caso, o Poder Judiciário. Em relação ao inadimplemento quanto ao Plano Safra, nesse caso é mais descarado ainda, senadora Fátima, porque não há nenhum ato da presidente Dilma, não há nenhuma assinatura da presidente Dilma. Isso decorre de uma lei que é aplicada pelo Banco do Brasil, que é aplicada pelo Ministério da Agricultura, sem nenhuma interferência do governo federal. Tanto é verdade que a própria denúncia, quando fala disso, diz e reconhece que, de fato, a presidente não tem nenhuma participação no processo, mas diz que ela conversava muito com membros do Banco do Brasil e determinou aos diretores do Banco do Brasil que assim procedesse. Ora, vejam os senhores a fragilidade dessa denúncia. Senador Lindbergh, antes de conceder a parte a Vossa Excelência, eu concedo a parte ao senador Medeiros, que pediu anteriormente, e posteriormente a Vossa Excelência, senador Lindbergh. Senador Medeiros. Senadora Vanessa, muito obrigado pela parte. Senadora Vanessa, eu vejo que, ao mesmo tempo que Vossa Excelência fala do processo que há ilegitimidade, eu vejo que Vossa Excelência participando ativamente de todas as fases do processo. O governo tem tido amplo direito de defesa e nós estamos na fase da admissibilidade, portanto, nem a oposição nem a situação, em tese, pode dizer se houve crime ou não, porque isso é o que vai se apurar. Então, não se pode dizer e chamar, só num grande exercício de má-fé, pode-se dizer que um instrumento de investigação esculpido na Constituição brasileira é um processo de golpe, sendo que não se julgou mérito. Depois de se julgar o mérito, e eventualmente não tendo provas ou não tendo se achado crime, aí Vossas Excelências poderiam dizer isso. Mas espalhar do jeito que estão fazendo pelo mundo afora é denegrir a imagem do Brasil. Falar o que o ex-presidente Lula disse hoje, que esse impeachment está sendo julgado por uma quadrilha de parlamentares, isso é extremamente ofensivo. Eu me sinto ofensivo porque, em que pese ele está sendo investigado, em que pese várias pessoas do Partido dos Trabalhadores de outros partidos estão sendo, eu não me sinto à vontade para chamar ninguém de quadrilheiro ou enxovalhar dessa forma, em que aqui várias pessoas, tanto aqui nessa casa como na outra, eventualmente estão respondendo a inquéritos. Isso não significa que o mérito dessas coisas tenha sido julgado, portanto, não se pode emitir juízo de valor. Eu acho que a linha de defesa pode ser feita por outras formas. Agora, esse factoide criado de golpe é uma peça publicitária, porque não dá para admitir que um processo normal, como está sendo analisado pelo Parlamento brasileiro, possa ser taxado dessa forma. Eu acho um desrespeito. Acho um desrespeito porque eu vejo que, no momento que se faz isso, você coloca todos os parlamentares numa vala comum, como se fossem golpistas e conspiradores. Muito obrigado. Senador, primeiro eu quero destacar a forma sempre elevada como Vossa Excelência enfrenta esse debate, senador. Reconheço isso da parte de Vossa Excelência,
que muitas vezes enfrentou o debate conosco, mesmo estando sozinho no plenário dessa casa. Mas, senador, o que eu estou tentando falar aqui com o meu pronunciamento é que cabe a nós, e exclusivamente a nós, senadoras e senadores da República, o julgamento, o processamento da matéria. E já nesta fase de admissibilidade, nós temos sim que ver o conteúdo, nós temos sim que analisar à luz do mérito. Porque, veja, eu não posso, senador, e tenho certeza que Vossa Excelência também, levar a sério uma acusação que diz o seguinte, em relação ao problema lá do Plano Safra, do pagamento do Plano Safra, que eles chamam de pedaladas. A própria acusação é que diz, ela reconhece que não há nenhum ato da senhora presidenta Dilma Rousseff, veja, senador Medeiros, a acusação, não sou eu que estou dizendo, está escrito lá na peça, a acusação reconhece que não há nenhum ato assinado e diz o seguinte, mesmo reconhecendo que não há nenhum ato praticado pela presidente Dilma nesse caso, eles alegam que ela, presidente da República, conversava muito com o chefe do Tesouro Nacional e que, por isso, ela o teria mandado determinar que o Banco do Brasil pagasse aos agricultores. Veja, nós vamos que aceitar? Nós aceitamos. Será que um juiz, naquilo que nós estaremos revertidos na condição de juiz, de magistrado, será que um juiz, senador, aceitaria uma denúncia desse nível? Com esse nível de prosa, não. O senador Medeiros queria cometer o crime, mas ele não tem nada a ver com o assunto, mas ele falou com o outro e determinou que o outro fizesse. Então, veja, senador Medeiros, nós, diferente da Câmara, nós vamos ter que descer ao mérito da matéria. Nós não podemos enganar a população. Nós não podemos achar que a população acha que nós estamos decidindo por uma coisa que, na realidade, nós estamos decidindo por outra. Senador Lindbergh, se a mesa me permite. Senadora Vanessa, parabenizar pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Olha, quem está dizendo que é um golpe articulado por uma quadrilha parlamentar liderada por Eduardo Cunha é a imprensa internacional. Quero dizer aqui, New York Times, o maior jornal dos Estados Unidos, conservador. É um consenso. O Le Monde, inclusive, colocou a sua posição ontem... O senhor é um quadrilheiro, Lindbergh? E disse que colocou... Eduardo Cunha é. E tá, ele que está liderando parlamentar, esse processo. O senhor não pode chancelar uma coisa dessa. O senhor... Eu estou expressando aqui uma posição que é da imprensa internacional e minha também. É um escândalo um processo presidido por Eduardo Cunha daquela forma. Desvio de finalidade desde o começo. Agora tem mais, senadora Gleice. Não foi só vingança. Na defesa feita pelo ministro José Eduardo Cardoso, ele fala que foi vingança, porque foi. Foi no mesmo dia que a bancada do PT disse que ia votar pela cassação dele. Mas foi mais. É um desvio de finalidade continuado, porque ele estava querendo fugir da cassação pelo Conselho de Ética. E está fugindo. Com um acordo feito com a oposição. Vai ser anistiado. Com o PSDB, tem gente falando em anistia. É um desvio de finalidade continuado, porque ele está querendo paralisar as investigações. Está aqui, ó, Folha de São Paulo. Cunha faz lobby para Alexandre Moraes à frente da AGU. Alexandre Moraes, que foi advogado particular dele. Alguém tem dúvida que Eduardo Cunha vai opinar sobre a indicação do ministro da Justiça? Alguém tem dúvida que Eduardo Cunha vai opinar sobre a indicação do diretor da Polícia Federal? Não tenho dúvida alguma. Agora, mais grave, nós aqui no Senado, nós temos que ser juízes. Nós temos que julgar olhando o aspecto político e jurídico. Sinceramente, nós não podemos repetir aquela barbárie que foi a votação na Câmara dos Deputados. E aqui, eu quero me insurgir contra essa tese do relator ser o senador Antônio Anastasia. Nada pessoalmente contra o senador, mas ele é um representante do PSDB. Mais ainda, é o principal aliado do senador Aécio Neves. Agora, é o Cunha que preside lá na Câmara, aqui vai ser o quê? É o Aécio que vai relatar esse processo contra a presidenta Dilma? O Aécio que desde o começo não aceitou o resultado da eleição, desde o primeiro dia, questionou fraude e urna eletrônica, chegou a fazer o papel patético de pedir que o TSE diplomasse ele em lugar da presidenta Dilma. Então, sinceramente, essa casa não pode ter um relator desse jeito. Nós não podemos começar com a parte já completamente definida. Eu diria que o nome do senador Anastasia e do PSDB é provocação. Provocação. São os dois condutores do golpe.
São Eduardo Cunha e Aécio Neves. Colocar o maior aliado, volto a repetir, senadora Vanessa. Acho que essa casa de hoje para amanhã tem que ter serenidade de procurar um consenso, para achar um nome de consenso, porque nós vamos denunciar o tempo inteiro, que não tem isenção. Senador Anastasia não vai ser um relator isento, porque a posição do PSDB já é conhecida. Então, eu espero que de hoje para amanhã a gente avance para achar um nome de consenso para a relatoria, assim como nós achamos. E eu parabenizo o presidente, o líder do PMDB, de ter indicado o senador Raimundo Lira, que tem uma posição favorável ao impeachment, mas nós sabemos que tem uma posição equilibrada, serena, e eu tenho certeza que ele vai ser um excelente presidente. A gente pode, como achamos o Raimundo Lira para presidente, achar também um relator que una toda a casa, todo o Senado Federal. Senador Lindbergh, a mesma coisa eu quero comparar aqui a relatoria, que já está sendo previamente anunciada, Anastasia, fazendo uma comparação. É como se o PT... Eu só estou concluindo, senadora Fátima. Perfeito. É como se o PT indicasse o relator e indicasse Vossa Excelência para a relatoria, senador Lindbergh. No paralelo, é exatamente isso. É exatamente isso. Não há necessidade de chegarmos a esses extremos. Não dá para o PSDB analisar e relatar um processo tão importante do nosso país. Concordo plenamente, mas daqui a alguns minutos debateremos essa matéria. E, senadora Fátima, eu sei que Vossa Excelência está preocupada com os demais oradores, mas o senador Telmário me solicita a parte. Eu gostaria de rapidamente apenas conceder ao senador Telmário e concluir aqui minha participação. Senadora Vanessa, primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência por estar trazendo a clareza daquilo que realmente está acontecendo no Estado brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida, e fico aqui, eu vi a fala ainda agora do senador Paulo Paim. Ele dizia, como é que essa gente vai governar esse país sem o amparo popular? Eles fizeram um desvio para chegar ao poder. Trazem na bagagem um projeto que é a ponte para o retrocesso. Então, a ponte para o retrocesso hoje, ela atinge, de qualquer sorte, mais do que isso, ela começa a clarear essa nuvem escura e tenebrosa que parecia tomar conta do céu brasileiro, e começa a ter clareza, no sentido de que essa pesquisa que saiu aí é muito bem clara. O próprio conspirador Michel Temer disse, há tempo atrás, já tramando a sua conspiração, que ninguém poderia governar por 2, 3 anos com uma popularidade de 10, 12%. E ele quer tomar um mandato que ele não foi nem eleito com 8%. Será que não é muita cara de pau? Então, esse camarada, esse conspirador, ele quer ser presidente da República sem o voto popular com menos de 8%. Ou seja, 92% da população não quer ele, mas ele se acha no direito absoluto de ser o presidente da República. Aí, quando dizem que não é golpe, as pessoas não acham. O que é isso? Como é que está o nome de uma pessoa? Como é que dá o nome de uma pessoa que não teve o voto, que está derrubando uma presidenta que sequer, veja o cúmulo. Veja, isso jamais aconteceria se não fosse a presidente Dilma. Se fosse da direita, não aconteceria nunca. O Tribunal de Contas nem julgou a conta de 2015. Ele nem pode julgar, não deu nem o seu parecer. Eles estão pulando aí uma quantidade enorme de etapas. Etapas essas que não está nem dentro da programação. Ou seja, pegaram um parecer de 2014, analisaram isoladamente 6 créditos e o plano safra, e aí o consideraram ela como um crime de responsabilidade, à luz de uma análise isolada, de um órgão que não foi convidado, de pessoas que não estão preparadas. Tanto é verdade que Veja aí o WhatsApp que eu passei para você.
Esse impeachment estava engavetado. A hora que o PT se recusou a compor com eles, para ele não ter o seu nome na análise do decoro parlamentar, e eles vingativamente se colocou naquela posição. Então, não tem nenhuma dúvida. Agora, as coisas vão ficando bem claras. Já vou concluindo. As coisas vão ficando bem claras. A partir da hora que a gente começa a ver o quadro que o conspirador Temer está fazendo para governar o país, ele está colocando pessoas que estão aí com 6, 8 processos do Lava Jato. Ora, como é que o cara vai colocar no planejamento um cara que tem 8 processos de corrupção? Vai planejar o quê? Assalto aonde? É complicado. E o povo brasileiro está acordado para isso. Eu acabei de ver agora, recebi um áudio de Roraima. Uma pessoa disse: doutor, estou lhe vendo aí no plenário. Diga que Roraima não quer esse conspirador, que tem que ser respeitada a democracia. Tem que ser respeitado o ordenamento jurídico desse país. Então, na luz do Senado, se colocar uma imparcialidade, e o relator tem que ser imparcial, para que vá à exaustão dos debates. Bora debater, crédito por crédito. Bora se debruçar sempre a LDO, na LOA, no PPA. Vambora para o Plano Safra. Bora ver onde tem a responsabilidade da presidente. Quem fez, como foi feito, quem foram os beneficiados. Aqui vai ser esclarecido, ponto a ponto, para onde foi esse dinheiro. Foi para a justiça, se foi para a educação, se foi para o agricultor, para o pequeno, para o grande. Daqui não vai sair no oba-oba, para o papai, a mamãe e o nininho, não. Daqui vai ser esclarecido isso. E antes de ser... Então tem indício. Antes de ser político, só concluindo, antes de ser político, eu sou auditor. E como tal, e fui fundador do controle externo do Tribunal de Contas. Conheço como ninguém, conheço bem essa parte. Então, vamos deixar as coisas bem claras. Há uma conspiração. O conspirador é o senhor Michel Temer, que não tem apoio popular. E está formando um governo com um monte de gente citada no Lava Jato. Senadora, apenas agradecer ao nobre senador Telmário pela contribuição que me dá e apenas lembrar de algo que ele não falou. Não é apenas o vice-presidente Michel Temer, que, segundo pesquisa divulgada recentemente, tem apenas 8% de aceitação para substituir a presidente Dilma Rousseff. Não é apenas ele. Eu creio que esse percentual extremamente baixo baixaria ainda mais, senadora Fátima, quando a população brasileira souber que o vice-presidente da República, no caso de afastamento da presidente Dilma, será Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, vice-presidente. Veja, senhores senadores, diante de que o Brasil se encontra, diante de que nós nos encontramos. Mas eu confio na capacidade e na lucidez dessa casa em debater o mérito da questão, como determina o Supremo Tribunal Federal, e não meras questões políticas que não dizem respeito ao processo que a presidente Dilma responde aqui nessa casa. Obrigada.